Olá pessoal, como vocês estão? Estou iniciando mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é um vlog, como vocês puderam ver aí no título, é o meu tipo de vídeo favorito, diga-se de passagem. E vocês já acompanharam aí o nosso café da manhã, a nossa rotininha da manhã. Eu já me arrumei aqui, vocês puderam ver, né? Dei um tapa no cabelo, coloquei um brinco aqui para começar esse dia aqui com vocês. Hoje provavelmente vou ter que levar o Gael no médico porque ele não acordou muito bem. Ontem, quando ele chegou da escola, ele chegou até bem, mas ele foi ao banheiro, teve ali uma diarreia e agora ele não tá muito bem, já vomitou 2 vezes. Então, eu acredito que seja alguma virose, mas eu vou passá-lo no médico pra gente ver. Então, bora acompanhar esse dia comigo. Ah, esqueci de falar pra vocês, vocês viram aqui, gente, que eu estou de microfone. A gente decidiu investir em microfone, porque a gente sabe que o áudio é uma das coisas mais importantes aqui. O vídeo pode até ser de má qualidade, mas se o áudio não é bom, as pessoas não querem ouvir aquilo que a gente tem para falar. Então a gente decidiu investir, eu espero que vocês gostem e me deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Se mudou do último vídeo sem microfone para esse com microfone, o que vocês estão achando? Se vocês também tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de melhoria aqui para o canal, manda aqui nos comentários também que eu vou ler e vou procurar atender aí, porque afinal de contas o canal não é só meu, o canal é nosso. Pessoal, nós almoçamos e o Diego levou a Alicia para a escola.
Eu não consegui gravar para vocês porque normalmente esse horário do almoço é bem corrido aqui, né? Entre arrumar, esquentar comida, arrumar a Alicia, levar para a escola é bastante corrido. Mas a gente já fez isso, eu já trabalhei um pouquinho também não filmei para vocês porque eu trabalho com o celular, então não tem como eu filmar. E aí vim aqui lavar essa louça e dar uma organizada aqui na cozinha. A gente tinha falado para vocês que a gente ia levar o Gael no médico, mas ele deu uma melhorada agora, ele comeu, né? Ele tá um pouco melhor. Então a gente decidiu esperar um pouquinho, até porque se chega no médico, o médico vai falar assim: ah, tem que esperar 2 ou 3 dias para ver como ele vai se comportar para a gente poder medicar. Então, como ele comeu, ele tá bem. A gente vai esperar mais um pouquinho para ver como que ele vai ficar. E eu vou dar aqui uma ajeitada na cozinha e depois eu quero compartilhar com vocês um pensamento, uma reflexão que enquanto eu tava lavando louça aqui, eu tava pensando. Então, pessoal, enquanto eu tava lavando louça, eu tava ali pensando, né, sobre o quanto a gente que é dona de casa, a gente fica cansada por conta das milhares de coisas que a gente tem para fazer. E muitas vezes esse cansaço nos leva a reclamar. Reclamar do tipo assim: ah, eu não paro, tô o dia inteiro aqui, pra lá e pra cá, fazendo isso, fazendo aquilo, e cuidando de criança e tudo mais. E não é que a gente não possa se cansar. O trabalho da mulher, da dona de casa, da mãe, da esposa, é um trabalho muito cansativo. Mas eu estava pensando sobre o quanto muitas vezes a gente olha para esse trabalho como um peso e não como resultado de uma oração, como o resultado de um pedido nosso para Deus. No meu caso, por exemplo, eu já falei aqui para vocês no canal algumas vezes que eu sempre sonhei em ser mãe e hoje eu tenho 2 filhos e a educação deles é algo que me cansa muito. Criar filhos, educar filhos, cansa muito, porque é uma responsabilidade. Nós estamos formando outro ser humano. E eu acho que a parte de educar é muito difícil, principalmente porque a educação ela exige repetição. Perdi as contas de quantas vezes eu já mandei, por exemplo, o meu filho secar a louça. Não só mandei, mas expliquei para ele a importância do secar a louça. Olha, filho, você precisa secar a louça porque você precisa me ajudar. Porque são muitas responsabilidades, eu preciso de ajuda. Você precisa secar a louça porque você mora aqui. Então você precisa colaborar com a limpeza, com a organização da casa. Né? Não é só uma pessoa que tem essa obrigação, mas todos nós precisamos cuidar da nossa casa. E eu tenho que repetir isso quase que diariamente. Muitas vezes isso se torna algo cansativo para mim. Se a gente não é intencional, né, com as nossas atitudes, a gente acaba reclamando de ter que fazer as coisas em casa. Então a gente acaba reclamando de tendo que cuidar de um filho, educar um filho, limpar uma casa. Mas tem muitas pessoas que gostariam de ter aquilo que a gente tem. Gostaria de ter filhos para educar, gostaria de ter filhos para ensinar para eles que o brinquedo não pode ficar espalhado no meio da casa quando ele não está brincando. Tem pessoas que gostariam de ter um marido para cuidar, pessoas que gostariam de ter uma casa para cuidar. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, dessa parte que é uma bênção, que é um privilégio termos uma família para cuidar, e a gente acaba só olhando para o que é ruim e a gente acaba só reclamando. A gente acaba só se sentindo triste, ou não triste, mas descontente com aquilo que a gente tem. E aí eu tava lembrando da história de Ana, a mãe do profeta Samuel. A história dela tá lá em 1 Samuel capítulo 1 e 2. A Bíblia diz que Ana, ela era uma pessoa que andava triste, porque ela tinha um problema. O problema dela era a esterilidade, ela não podia ter filhos. Mas a Bíblia fala que Ana era casada com Eucana, e Eucana amava muito. Naquela época, né, na época da Bíblia, podia ter aquela poligamia, né? Então os homens se casavam com mais de uma mulher. E Eucana tinha 2 mulheres, Ana e a Penina. E a Bíblia fala que Eucana presenteava Ana com uma porção a mais, porque ele a amava muito. Só que Ana não conseguia receber o amor do seu marido. Ela não conseguia enxergar esse amor. Ela não conseguia ver
beleza, ela não conseguia ser feliz com o amor que ela recebia do marido dela, porque faltava um filho. E ela estava em busca de algo que ela não tinha. Então eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes eu orei, eu pedi ao Senhor uma família, né? Quando eu era adolescente, quando eu não era casada, eu orava, eu pedia ao Senhor, eu queria ter uma família. Eu já tinha a minha família de origem, meus pais, o meu irmão, mas eu queria formar uma família. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho, Deus me deu uma família. E aí muitas vezes eu acabo reclamando, não reclamando de ter uma família, mas reclamando de ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar das roupas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa se cansar, né? Que a gente não cansa ou não reclama, não é isso. A gente precisa descansar, porque a gente tem muitas tarefas, né? Muitas demandas. O que eu queria refletir com vocês é sobre essa alegria, esse contentamento que muitas vezes nos falta, porque a gente fica só olhando para o lado difícil da vida, a gente fica olhando só para as dificuldades, a gente fica olhando só para aquilo que a gente não tem, e a gente acaba esquecendo de que aquilo que a gente já tem foi Deus quem nos deu. A gente se esquece de agradecer muitas vezes por aquilo que a gente já tem. Se você tem um cesto de roupa cheio de roupa para lavar, é porque você tem uma família. Se você tem uma pilha de louça ali para lavar, é porque você tem uma família que usou aquela louça. Se você tem uma casa cheia de brinquedos para recolher, é porque você tem filhos que espalharam aqueles brinquedos. É óbvio que a gente precisa ensinar para as crianças a questão da organização da casa, a importância da organização da casa, mas aqueles brinquedos que estão espalhados lá na sua sala, é porque você tem filhos. E tem muitas mulheres que oram por isso, tem muitas mulheres que clamam para ter filhos e não conseguem, não chegou ainda a época delas, né? O Senhor ainda não realizou isso. Então, eu queria refletir com vocês sobre isso, para a gente se contentar mais com aquilo que a gente já tem. É claro que a gente sempre vai buscar coisas maiores, e isso não é errado, a gente pode sim buscar uma vida melhor, né, trabalhar para ter coisas melhores, mas a gente não pode se esquecer daquilo que a gente já tem. A gente não pode se esquecer do nosso bem maior, que é a nossa família, que é aquilo que o Senhor nos deu. Talvez você não tenha um marido, mas você tem um filho e esse filho é a sua família com você. Talvez você não tenha filhos, mas você tem marido e esse marido é a sua família com você. Talvez você não tenha nenhum dos dois e você esteja orando e pedindo ao Senhor por isso. Então, guarde isso no seu coração. Quando você alcançar aquilo que você quer, nunca se esqueça de que um dia você orou para ter um filho, para ter um marido, para ter uma família. E se você ainda não tem uma família e você quer e você deseja muito, não se entristeça porque você não tem. Olhe para aquilo que você já tem. Olha para a vida que você já tem. Quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar o quanto Deus já nos abençoou. Porque antes a gente pedia por coisas que a gente tem hoje. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes eu vou lavando louça ali. Eu gosto sempre de colocar um podcast para eu ir ouvindo e me distraindo, mas muitas vezes eu não coloco também, porque eu gosto de ficar pensando, refletindo. E aí hoje eu não coloquei porque eu estava usando o celular para gravar e aí me veio esses pensamentos que eu quis compartilhar com vocês. Nós estamos aqui comendo e jantando. Assistir um episódio de Equipe Aranha. Gente, já são 20 para as 9 da noite. Acabei de colocar o Gael na cama, ó, de noitão já.
E eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Mas antes de encerrar, eu quero pedir para você deixar o seu like, porque o seu like me ajuda aqui com a divulgação dos vídeos. O YouTube entende que meu canal é relevante, que a mensagem que eu deixei aqui nesse vídeo, que nós conversamos hoje um pouco mais cedo, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e acaba espalhando o vídeo para outras pessoas. Quero pedir também que, se você não é inscrita no canal, se inscreva, porque isso me ajuda também. Eu tô aí com uma meta de 100 inscritos até o final do ano. Nós estamos em setembro, eu creio que a gente pode bater essa meta e a gente pode, na verdade, até ultrapassar essa meta. Então me ajudem, por favor, se inscrevam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe também um comentário, deixe aí sugestões do que eu posso fazer nos próximos vídeos, coisas que vocês gostaram, coisas que não ficaram muito legais. Vão me falando aqui pra gente poder conversar e melhorar o canal aqui pra nós, tá bom? É isso, muito obrigada por ficarem até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!